GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade, pânico, www.gapdep.com.br. Olha só que time forte aqui. Eu vou ficar aqui no cantinho, aqui, ó, porque eu não tô nem vendo mesmo. Fica aqui do meu lado. Tem 3 mulheres. Dá uma olhada o que a gente arrumou, né, meu irmão? Hein? Ó, com certeza. agora, mulheres. time Então, forte. Agora, o time é delas aí hoje. Gente, é um grande prazer estar aqui, ó. E cada dia que passa, cada podcast que a gente está fazendo, né, tá vindo pessoas novas. A gente está aqui, eu, a Fabi, o Bernardo, já dando uma... E aí o Bernardo já vem trazendo mais gente. Ô, Aston, cabe quantos aqui? Uns 10, 15? Dá para fazer? Tipo, né? Então, a gente vai aumentando aqui, mas nós estamos hoje... Mas antes, vamos fazer a nossa oração para a gente começar. Tudo bem? Vamos lá? Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. GapDep, grupo de apoio a pessoas, caiu meu livro, mas não tem problema, www.gapdep.com.br. Eu vou achar aqui, ó. É assim mesmo, fica mais legal, a coisa acontece, né? Gente, nós estamos hoje aqui, a Fabi vai se apresentar daqui a pouco, ninguém precisa, né? E o Bernardo também não, mas tudo bem, né? Estamos aqui com a Paula. Paula, muito obrigado. Vamos aplaudir a Paula. Paula, muito obrigado. Como é seu nome? Como é seu nome? Paula. E o Bernardo já tá afiado, vai poder abrir a sala dele. Paula, é que a gente faz isso na sala de acolhimento, então quando a gente apresenta as pessoas, quando elas chegam, elas se apresentam e a gente aplaude. As pessoas ficam, né, a gente explica que o aplauso é para motivar e fazer o passo que elas deram de estar ali dentro, né? Então a gente faz isso, quando você menos esperar, a gente está batendo palma. Doutora Paula, enfermeira, psicóloga, né? Um monte de coisa, sorriso maravilhoso. Pô, tem que filmar esse sorriso dessas mulheradas aqui, pelo amor de Deus. Obrigado pela sua presença, obrigado por estar dando oportunidade pra gente, tá? E daqui a pouco eu vou te pedir para você se apresentar, tá bom? Ok. Qual é seu nome? Luciana. Luciana! Eu sabia o nome dela. Luciana, mas para nós também é um grande prazer, uma grande honra ter você por aqui com a gente. Prazer é meu. Psicóloga. Hipnoterapeuta. Consteladora. Consteladora. Vocês vão aprender, daqui a pouco vamos falar mais sobre isso, porque aqui só tem gente fera, né? Muito obrigado pela tua presença, por estar aqui com a gente, né? GapDep é um grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. A gente busca levar essa mensagem que a gente vai fazer aqui, é para aquele, ó, vocês têm a câmera para puxar ali quando vocês quiserem falar diretamente para alguém, que o pessoal já sabe como é que funciona. Então o que a gente quer, e quando a gente traz pessoas para cá como vocês também, é para que a gente possa criar aqui uma forma deles conhecerem o trabalho de vocês, mas também a gente levar uma mensagem para aquele que está lá do outro lado, que esse é o intuito do nosso podcast. A gente não está preocupado, lógico, temos bastante visualização, né? Mas o nosso grande lance é que chegue alguém que precise, que possa despertar um gatilho, que ela possa perceber que tem gente que pode ajudar, que tem gente que pode estar estendendo a mão, né? E esse é o nosso intuito no nosso trabalho. Eu queria também agradecer, como sempre, agradecer o nosso patrocinador, que é a CMG, do Rodrigo. O Rodrigo, ele é o distribuidor de descartáveis. Olha que interessante, a gente tem agora gente ajudando. A participação desses colaboradores ajudam a gente a fazer o trabalho, ajudam a gente a fazer mais coisas, né? Então, falar que trabalho social não precisa dinheiro, precisa, né? Porque a gente precisa. Né, de se manter, de fazer e levar essa mensagem para o máximo de pessoas possível. Então hoje, agradecer mais uma vez o Rodrigo da CMG. Rodrigo, muito obrigado. Ele tem 2 lojas, uma loja dele fica lá no Carrão, na Rogério Giorgio, número 328, e uma na Avenida Guarulhos, 1357. Rodrigão, muito obrigado pelo apoio e tamo junto. Queria agradecer também Rodrigo, outro Rodrigo, da revista Reação, a minha amiga Lu já conhece também, né? Como Sim. Todos conhecem aqui, o trabalho do Rodrigo é um trabalho muito sério, né? A gente está aqui, eu sempre abro, eu sei que não vai dar para enxergar direito, mas tem a nossa propaganda na capa e tudo, e o Rodrigo é um grande amigo, um grande colaborador. Rodrigo, muito obrigado. Agora o Ian cortou para cá, vamos ver. Puta, parecia aqueles caras que falavam corta para cá, lembra aquelas coisas que tinha? Não tinha os jornalistas que faziam isso? Corta não sei o quê. Não quero fazer uma comparação. Corta para mim. E também... Falar também do nosso livro, né? Me Dê Sua Mão,
E aí, Fabi, me dê sua mão. Assim que funciona, né? Ó, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Me dê sua mão. E é o que a gente está fazendo com vocês aqui. O trabalho que a gente faz, o que vocês estão fazendo aqui, é para estender a mão para aquele que precisa lá. Tá? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Aqui também o nosso trabalho do GapDep, que é que a gente tem de divulgação impressa, né? Além do trabalho que a gente faz, a gente está enviando para um monte de gente aí. Doutoras, Obrigada. tá? Você já tem, né? Eu tenho. Tem, mas você eu fica não só na sei. frente, só pra se abanar, de repente... aquela história do ar, ó, boa ideia. Eu fiz de propósito isso, né? Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação, aliás, pelo apoio de todos vocês. A gente também tem hoje aqui, mostra a caneca pra eles ali, ó. Nós estamos com um amigo, que é da Mávila Produções, que é do nosso amigo Vilano, que vem fazendo um trabalho com a gente muito legal também. Um grande amigo, um grande parceiro, está nos nossos trabalhos, está divulgando. Vilano, muito obrigado pela oportunidade de estar com a gente, né? E deixar, para exaltar aqui, o Estúdio Over, que é o lugar aqui onde a gente faz o podcast. Nós estamos aqui com todo atendimento, com tudo que... o Washington é um cara extremamente profissional. O Ian, que vocês não viram... Já viram o Ian, não? Ele vai estar aqui, gente. Hoje ele tem que aparecer, porque eu não Olha, sei, aparece. tem umas pessoas Calma. falando assim, eu queria conhecer aquele rapazinho. Tem umas... Eu fico Vai de olho em aparecer você, nos viu? meus stories lá, se É, vocês quiserem deixa saber ele. quem é. Então o Estúdio Over, o Espaço Over hoje, está aberto para você também que precisa fazer um podcast, quer usar o espaço para divulgação, para fazer algum trabalho. Aqui a gente está à disposição. Entra lá no site www.gapdep.com.br, tem os nossos colaboradores todos lá, tem os contatos. Entre em contato com a gente, tá bom? Caracas, fiz a propaganda, né? Então, gente, Fernando, não, começa com a Fabi dando o oi dela e segue a roda. Boa tarde, sejam bem-vindos. Fabi Fernandes, terapeuta comportamental e analista corporal. Vocês viram que hoje a mesa tá aqui, né? Cheia de surpresa para vocês, porque tem de tudo um pouco. Queria lembrar vocês de copiar o link, compartilhar nas suas redes sociais, Instagram, WhatsApp, Telegram, porque isso aqui pode chegar até alguém que você desconheça, mas está precisando ouvir a nossa voz. Muito bem, Fabi. Tá louco, cada dia melhor, né? Eu treinei em casa. Não, e no próximo rola uniforme, hein? Não vou nem falar. Mas no próximo se preparem, viu, meu amigo? Essas coisas chiques, ele vem só com terno, cara. Eu acho que só pra, né? Bernardão, manda aí. Bom, eu sou Bernardo Rosa, hipnoterapeuta, como vocês já me conhecem de alguns outros podcasts. Agora pertencendo à equipe GapDep, né? Hipnoterapeuta, mentor de propósito, numerólogo. Nosso intuito aqui é trazer essa mensagem para vocês, para que esta mensagem vire a chave em algum momento aí na mente de vocês, possa fazer sentido para você e para outras pessoas. E hoje a gente está com a mesa bem cheia, bem composta, vai ter bastante coisa interessante aqui para vocês. Beleza? Agora é com você. Boa tarde a todos. Boa muito tarde, obrigada boa tarde. por estar aqui me recebendo hoje, nesses dias. É que na verdade é incrível. boa noite, eu acho. É verdade, é verdade assim. Bom a gente dia, faz bom dia, boa boa noite, tarde, boa boa tarde, tarde. não sabe qual é o horário Deixa que vocês rolar, vão ver, deixa entendeu? rolar, né? Pra não ficar uma coisa... A gente também não sabe o dia que é. O mas universo é não sei, atemporal, pronto. É uma conversa, sabe? Boa noite, bom dia e tal. Bom, eu me chamo Paula Ferreira, sou terapeuta reprogramadora emocional, uma Que ativista aí da legal. física quântica também, apaixonada. Hoje eu trabalho, meu público-alvo são mulheres, né? Eu ajudo as mulheres a se conectarem aí com a sua essência feminina. Que legal. Né? Porque assim, o século XXI principalmente fez com que as mulheres se desconectassem, né, do seu verdadeiro eu, né, levando muita depressão, ansiedade, enfim, todas as emoções aí de contração, né? Mostrar para elas que elas podem ser mãe, pode ser profissional, pode ser esposa, dona de casa, elas podem ser quem elas quiserem, mas desde que elas estejam conectadas com o seu verdadeiro eu, com a sua Eu achei essência muito feminina. interessante essa coisa, bem bacana, quando se conectar com o seu eu, né? Isso. Desconectar e conectar, isso é muito interessante mesmo, né? Que leva um monte de outras vertentes aí, né? Que legal, parabéns pelo trabalho, viu? E é só mulher mesmo, não dá pra levar um carinha lá, se precisar? Às vezes tem homens que... Tem um maridão que vai, alguma coisa, não dá pra... Porque assim, muitas vezes, através das mulheres, que os homens chegam, né? Muitos chegam, os Eu quero homens. até fazer uma polêmica. Então, assim, por que só mulher? Porque ao longo, isso tem a ver com a minha história. Legal.
Isso é tem bacana de muito a ver saber. com a minha história, porque assim, eu vivi... Conecta com a minha história, hein? Isso. Aí, ó, já tem as Com a minha- conexões. com a minha Ah, e com a minha história. também, vai. Eu Vou fazer uma Eu pergunta vivia loira pra você. extremamente aí na energia, porque tem a energia feminina e a energia masculina, né? Sim. E eu vivia extremamente na energia masculina. Tamo junto. Ah, Muito. Eu legal. conheci essa época. Ele me conheceu, Oh, ele percebeu. Jesus. A ponto que quando foi em 2018 eu cheguei numa depressão suicida. Né? Então, Parabéns, temos algo em comum. cheguei numa depressão suicida, tive um insight, né, no momento do meu ato, né, que eu ia cometer mesmo contra a minha pessoa, e que insight foi esse e me trouxe até Olha aqui que hoje. interessante, né, Paula? Eu tenho que falar, porque você falou de insight. Eu também passei por esse mesmo processo, por essa minha história todo mundo já. E também no meu momento final ali, eu nunca falei. A gente fala, eu tive um. Não, porque depende de quem está assistindo para ter a própria. Isso. Eu tive aquele. Para mim, eu sei qual foi o meu momento, né? Foi naquele último segundo ali que eu também tive essa. Olha que interessante, né? Essa conexão, né? De estar com você aqui falando sobre isso é muito importante, porque você que está assistindo a gente agora e está vendo aqui o que está acontecendo, olha, a gente sempre fala do que a gente faz. O GapDep é um grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade, pânico. Nós não viemos aqui para ficar explicando o que significa isso, que a gente veio falar de superação, de vitória, de vida, né? E trazer pessoas que conseguiram ter esse resgate. Você que está aí agora, num momento difícil e está precisando de ajuda, olha só o que você vai ouvir aqui hoje. Você que está do lado dessa pessoa e está assistindo, leva o telefone para lá, leva o computador, leva a televisão, leva o que for para ele assistir, porque muitas vezes a pessoa está lá do outro lado, você que está desse lado agora, como num momento terrível de depressão, que como foi a minha história, e acho que também da maioria, a gente não quer ouvir nada, a gente não quer saber de nada, a gente precisa de pessoas que possam fazer. E o trabalho que vocês estão fazendo aqui hoje, que vai ser, para levar essa mensagem para você que está precisando, é o que a gente mais deseja. Muito Isso. obrigado, viu? Eu que agradeço. E até pela coragem também, né, de se expor, né? Porque é uma coisa bem, bem importante, né, essa exposição. Não é fácil. Eu Não posso é. dizer que nós se colocar numa exposição realmente é bem complicado. Porque nós temos que ter a inteligência emocional bem preparada. E exercer a vulnerabilidade. Isso, né? Porque vem, sim, um monte de enxurrada de críticas, Sim. né? Não, imagina, isso é conversa. E não. Lembra não que eu falei no dia da minha entrevista que as pessoas ainda acreditam que é mimimi, que é história, exatamente. que quer chamar a atenção. De certa Exatamente, forma, sim, Fabi, estão exatamente. chamando a atenção, preciso de socorro. Isso. Nada Estão além de disso. verdade chamando a atenção, né? Com certeza. Eu tenho a minha experiência até antes de acontecer isso comigo, eu trabalhava na parte corporativa e quantas vezes eu julguei o cara que chegava, o cara não vejo que está em depressão. Pô, tá, depressão, vai falar para ele rezar, jogar bola, fazer alguma coisa. Quando eu passei pelo processo de sentir, e de verdade eu sempre falo, eu tive a oportunidade de encontrar algumas pessoas dessas e pedir perdão. Porque eu vivi na pele isso, a gente entende que essa história, né, Fabi, do mimimi, né, cara, só quem vive. Por isso que é importante esses trabalhos, é o que a gente está falando aqui, sabe? Nessa exposição, no podcast anterior que eu tive com a Regiane, beijo, eu não gosto de chamar ela de doutora, mas ela é doutora. Regiane, ela veio para falar de um assunto e, de repente, ela desencadeou um processo dela de depressão que chegou ao ponto, e ela contou a história de superação, cara, mudou o contexto do que a gente estava fazendo aqui. E a mensagem que a gente levou, Fabi, foi tão contundente, porque, cara, salva vidas, sabe? A tua experiência salva vidas, né? O que você conseguiu, né? Sim. E a gente fica falando, nem deu atenção para a doutora Lu, né? Meu? Ela tá aí, ó. Já tá só na análise, depois você vai fazer o diagnóstico no final, já vai chegar o carro na porta me buscando, só faz, Hoje eu já vim vai ser ligando, né? entrevistada, né? Boa tarde de novo. Boa tarde, Marcelo. Minha amiga, é um prazer muito grande estar com você aqui. O nosso amigo já estava prometendo um tempão, né? Pô, dá um jeito, né, meu irmão? Vai lá e arrasta, né? E para nós é o tempo certo, né? Você chegou aqui num dia bem importante para nós, fazer esse trabalho aqui, ó, que mesa linda que tá, né? Tirando eu e o Bernardo, que tá lindo, tá florido, né? Ó, tanto sorriso. Tirando eu e o Bernardo. Como assim? Eu quis ser elogios, As não meninas entendeu? super Eu queria que poderosas. Elas Deus. estão mais lindas, Eu lógico. queria que você mandasse né? elogio aqui também, né? Mas elas pô? estão mais lindas, mas nós também somos. É, obrigado. Gostei.
E assim, é muito importante. A gente trata. O trabalho que a gente faz aqui, que é o trabalho, é um bate-papo. Ele é bem descontraído e leve, porque o tema, ele não é um tema fácil. É um tema. Todo mundo, quando comenta do assunto, já sabe que é problemático, a coisa lá no fundo. Então a gente procura tratar da melhor forma possível, né? E tê-la aqui hoje. Olha, eu falei, tê-la, tá certo? Falar tê-la? Sim. Ter você. Tá Tá certo. bom, né? Tá certo. Ter você aqui hoje é muito importante para nós. Você pode se apresentar? Obrigada, Marcelo. Uma satisfação estar aqui com vocês. Né? É uma alegria imensa ter recebido esse convite também do Bernardo, que é um grande amigo aí dos processos de terapia, da Que legal. hipnoterapia. E foi uma coisa bem interessante, porque assim, como as coisas vão convergindo numa mesma direção. A gente já trabalha com terapias, eu sou psicóloga há quase 20 anos, né? Além de trabalhar também com hipnoterapia atualmente e com constelações familiares. Hipnoterapia? E constelações familiares. São 3 ferramentas distintas de trabalho que eu tenho no consultório atualmente. Trabalho também com saúde pública há 10 anos. E eu achei fantástica a ideia desse programa que vocês têm, né, de levar através dos meios de comunicação, através do podcast, mensagens ou informações, conhecimento para o público em geral. Porque eu acho que assim, a saúde mental, ela é muito deturpada no meio das pessoas, né? Eu acho que assim, Preconceito, eu acho que ter iniciativas, ter projetos, ter pessoas, grupos que têm a iniciativa que vocês, através do GapDep, têm, eu acho que é uma coisa fantástica, sabe? Para a gente trabalhar na área da saúde, para a gente trabalhar com terapias de um modo geral, eu acho que é um ganho, assim, gigantesco, sabe? Eu acho que realmente levar conhecimento, informação para as pessoas é uma missão, assim, um trabalho fantástico. É muito importante para. Estão chegando agora, a Fabi, agora não, já tem, mas para o nosso trabalho desde o início, receber isso, essa sua verbalização a respeito, você tem noção a grandeza que é. Porque a gente foi muito, eu na verdade, porque sempre tudo que a gente faz mas enfim, foi muito questionado no começo, quem você é para fazer isso, né? E cara, pela área da saúde, já fazem 2 anos que a gente está, e agora a gente já começou a ter o apoio, né? Porque elas começaram a entender que na verdade a gente não queria entrar no lugar de ninguém, nem tomar lugar de ninguém. O que a gente sempre faz, o que a gente quer é deixar claro que nós somos pessoas que procuram ajudar pessoas. Através das nossas experiências, vem chegando, sabe? As pessoas vão se engajando no nosso trabalho, a nossa corrente do bem está crescendo, e o fato de, né? Não sei se eu chamo de você de doutora, de senhora, do quê, né? Pode de você falar isso para nós, só você ela falar GapDep, uma psicóloga falar GapDep, eu já estou ganhando, já está valendo, né? Então, para nós é muito importante isso. Eu agradeço muito por essa sua consideração. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu acho que realmente, assim, para mim foi bastante importante receber esse convite do Bernardo e estar aqui com vocês, porque eu acho que, assim, para mim que vivo no dia a dia, né? Uma realidade muito próxima de pessoas que sofrem com ansiedade, que sofrem com depressão e que desenvolvem tantos outros transtornos com o passar do tempo. Porque tem como gatilho inicial a ansiedade ou depressão, né? Eu acho que ter um trabalho com uma proposta como a de vocês é realmente fantástico. Parabéns. Que bom, cara. Interessante. A gente pode acabar agora o programa e ir para casa, né? Não pode nada, tem um monte de coisa que as mulheres lindas falarem aqui, aguardem. Ontem eu tenho o hábito de todo dia colocar uma reflexão no Instagram, né? E normalmente a gente fala sobre nós, que automaticamente conecta com o próximo, uma aspiração ou um insight, quer que seja. E eu tenho visto quanto as pessoas têm se posicionado em preciso trabalhar para construir riquezas, prosperidade, abundância, que todo mundo vem falando hoje. E muitas vezes ninguém sabe qual é o real significado de ser uma pessoa próspera e abundante. Isso aqui que a gente está fazendo promove prosperidade e abundância, é transbordo. Sim. E eu cheguei a vocês devem ter visto, né? Porque vocês estão lá. Eu cheguei a uma conclusão De óculos, estava bacana seu óculos. Ele tá ali. Eu Tá chique, tô né? que nem momento, ela o tá depois Marcelo, tô nem vendo. Nem vendo. Aí, você já minha parceira mesmo. E aí eu cheguei à conclusão do quê? Eu falo muito sobre a saúde física, mental e espiritual. E na minha vida, eu consegui sair da depressão, da ansiedade, da compulsão, porque eu tive tudo, através de um estudo de atividade física, alimentação saudável. Então, eu trago, a partir deste princípio que foi o meu,
Como Legal. que eu posso contribuir com a vida do todo ao meu redor? O problema é que a gente esquece de olhar pra gente de uma forma que nós somos o nosso maior patrimônio. Você falou isso. E foi a muito gente legal. quer construir tanta coisa do lado de fora, mas por Deixa. dentro a gente tá podre, falando por mim. Essa é a realidade. E não adianta. Se a gente não olha pra gente, pra dentro, como é que a gente consegue olhar pra fora? A palavra de Deus diz o quê? Amai ao teu próximo como a ti mesmo. Como que eu vou entregar o meu melhor pra vocês se eu não estou na minha melhor e real versão? Porque não é construir uma melhor versão, é encontrar a sua essência, a sua real versão. Isso é uma coisa que precisa ser desmistificada também, no meu ponto de vista, né? Eu vim pra quebrar padrão. Nossa. Não tem como. Você Porque, também. né? Porque a sociedade fica impondo que a mulher tem que ter um corpo violão, que isso, que aquilo, gente, padrão de beleza, cada um tem o seu. Há quem vai olhar minhas unhas aqui, laranja, roxa, branca, e criticar meu batom vermelho, e eu tô que nem pato pra não falar outra coisa. Entendedores entenderão. Muito bem. Então, assim, o que ela falou, trouxe pra gente aqui, é uma forma talvez diferente da que eu comuniquei, que o Bernardo comunicou, que o Marcelo comunica, de falar sobre a necessidade e a integridade de cuidarmos do nosso mental e do nosso emocional, porque é uma máquina. E se ela não estiver em bom funcionamento, você não dá conta da sua família, e você não dá conta do seu trabalho. Nem de si próprio. E aí eu já quero começar te questionando. Antes de você começar, deixa eu fazer uma pergunta. O que você estava comendo ontem? Era batata e com o que? Era frango aquilo? Purê de batata com frango. Ah, a Simone falou, eu falei que não é frango. Não É frango, sim, Simone, frango desfiado. A gente sempre dá uma quebradinha aqui pra dar um Ele sorriso, quer pegar me o sorriso envergonhar. de vocês. Não fica família. Você trouxe uma marmitinha aí, não, né? Da outra vez eu trouxe, não deu tempo de comer, não Não, mas foi? não é pra você. Testemunha. Não é pra você, é pra mim, caraca. Da próxima vez eu trago. Custa fazer um agrado dele? Gente, é marmita de, como o povo diz aí fora, de maromba. Será que ele vai comer? Ah, não. Ô, Ian, você quer marmita sem aí, ó? sal, Não? sem gordura. Ah, é? Não tem nada? Não. Então faz Como é que eu o seguinte, deixa mantenho pra lá. meu... Esquece esse assunto. minhas curvas aqui? Então vai agora, manda lá. Vamos lá. Eu sou quem me conhece, né, tá acompanhando, sabe o quanto eu sou apaixonada por isso tudo aqui. E as pessoas questionam muito constelação familiar. Como que você poderia explicar para eles? Porque eu tenho um pouquinho de conhecimento, mas estamos aqui para aprender. O quanto é importante, eu vou falar por mim. No meu caso, eu tive que me posicionar dentro do meu sistema familiar para que eu pudesse me encontrar como ser humano. Porque aí, quando a gente consegue se colocar nesse lugar, o julgamento deixa de existir, o medo, ele existe, mas é uma coisa que você vai além do medo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para as pessoas, porque a gente sabe que uma das coisas, né? Eu, por exemplo, eu jamais estaria na televisão com o microfone falando. Por quê? Porque eu tinha medo de julgamento. Então, o medo de falar em público e de julgamento é considerado muito maior do que o medo da morte. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre isso. Como que influencia? Como que a gente, como ser humano, pode buscar a constelação pra gente colocar esses sistemas em ordem que vai refletir no nosso eu de forma integral e sistêmica? Ô Fabi, deixa eu te fazer uma... Ó, que interessante que ela falou, mas você pode começar dizendo o que é pra gente conseguir entrar Verdade. nessa linha, Até pra porque... poder fazer sentido Conceito, pro público que sim. tá acompanhando a gente em Exatamente, casa. exatamente. Isso. O que acontece? A constelação familiar, ela é uma terapia sistêmica e ela foi muito difundida através de um alemão chamado Bert Hellinger. E ele foi percebendo ao longo de um trabalho missionário que ele foi fazendo há muitos anos, que assim, ele percebia que algumas coisas faziam com que as pessoas se conectassem e alguns padrões de comportamento, algumas coisas fossem se repetindo em diferentes espaços, em diferentes grupos, mesmo que eles não se conhecessem. Então, ele foi percebendo e postulando a teoria das constelações baseado no quê? Algo conecta as pessoas inconscientemente que faz com que padrões vão se repetindo.
porque algo conecta esses grupos. E são grupos que faziam parte de uma mesma tribo, mas em regiões diferentes da África, na época em que ele fez esse trabalho missionário, que depois deu origem também... Começou na África esse trabalho. Exatamente, uma tribo chamada tribo Zulu. E era uma tribo missionária, na época ele ainda era missionário católico, ele foi sacerdote uma época, depois acabou trilhando um outro caminho. Foi psicanalista também, então tem várias vertentes aí que foram de alguma forma agregando para que o trabalho se fundamentasse nas constelações. E o que ele vai percebendo? Através dessas conexões, que tem algumas coisas de diferentes gerações que vão se repetindo, né? Diferentes grupos, diferentes gerações vão se repetindo com o passar do tempo, independente dessas pessoas se encontrarem, se conhecerem. E aí ele vai percebendo o que vai dando origem ao conceito de inconsciente coletivo, inconsciente familiar, que de alguma maneira é uma conexão transgeracional, que vai fazendo com que, através do inconsciente, algumas informações vão sendo transferidas de uma geração para outra, né? E alguns padrões, algumas coisas vão sendo repetidas inconscientemente. Uma questão hereditária? Pode-se falar assim? Não chega a ser exatamente hereditária no sentido biológico da questão, mas Oi? Ancestral. É uma questão ancestral, Desculpa, né? Ancestralidade, né? Então, que ele parte do princípio que geração após geração, alguns padrões, alguns pensamentos, algumas emoções, uma série de fatores que vão fazendo com que as pessoas se conectem dentro do sistema familiar, vá sendo transferido um sistema de informações para gerações futuras, independente dessa conexão ser presencialmente, de ser pessoalmente. Então, muitas vezes, muito louco tem um isso, descendente de uma determinada geração mais recente, mais atual, que tem um determinado padrão, que tem determinados conflitos, que tem coisas que às vezes você olha, não faz muito sentido. Às vezes é aquela pessoa que tem tudo para ter uma vida perfeita, um padrão que aos olhos dos outros, ok, tá tudo certo, mas tem algo ali que derrapa. Que nem aquela coisa popular, né? Você fala, isso não nem de onde veio isso, né? Não pode ser, e né? às Bem vezes popular, é algo né? que inconscientemente essa pessoa traz de origem do seu sistema familiar, dessa ancestralidade, e de repente de um ancestral com o qual ele nem teve contato diretamente. Inconscientemente, geração após geração, essas informações vão sendo transferidas e por alguma razão, às vezes acontece algum fator, às vezes até traumático, com esse descendente, que faz com que ele se conecte inconscientemente com aquele padrão que é de uma geração lá do passado. E vai reproduzindo isso de uma maneira a, de repente, a trazer à tona algo que precisa ser visto, que precisa ser curado numa geração mais nova. Eu ia falar justamente sobre isso. Mas não precisa, até a gente tem que falar que não precisa ser algo necessariamente que seja uma cura ou uma dor. Tem um lado positivo de tudo isso também, né? Porque uns tempos atrás eu contei uma história de uma criança que questionou a mãe por que a mãe colocava a linguiça. Ela ia fazer linguiça e ela colocava a linguiça cortada ao meio na assadeira. E ela sempre tirava as pontas das linguiças. E aí a mãe falou pra criança, eu não sei, eu acho que isso é coisa da sua avó. Ela, então vamos perguntar pra vovó. Aí perguntaram pra avó, por que a senhora faz a linguiça, tira as pontas, corta no meio e põe pra assar no forno? Eu não sei, eu acho que isso é coisa da minha mãe, então vamos perguntar pra Bisa. Olha a loucura. Quando chegou na Bisa, a Bisa tira as pontas, corta ao meio e põe pra assar, porque senão não caberia na assadeira. Simples assim. E quantas gerações? O mesmo padrão de comportamento. E a gente ilustra com uma linguiça, mas isso pode ser, por exemplo, uma forma agressiva de uma mãe se comunicar com um filho, um pai se comunicar com o filho, e isso passa para o filho quando vira pai, e assim sucessivamente, e a gente não sabe até que geração. E a gente não sabe. E às vezes isso vem à tona, reverberando de uma geração para outra de uma maneira tão forte, que chega uma hora que isso toma uma proporção que acaba podendo virar um sintoma mesmo. Foi o que aconteceu comigo, parou em mim, graças acaba a Deus. virando. E que bom que às vezes, assim, que bom, aspas, que parem alguém que tem o fôlego, a coragem de poder olhar para isso e dizer, não, peraí, eu preciso fazer algo de diferente com isso. A gente costuma usar uma frase muito comum do Bert, que entre nós consteladores nos trabalhos, que diz assim, que honrar pai e mãe é pegar o que a gente recebeu e fazer algo de bom com isso na vida, né?
Às vezes a gente acredita que honrar pai e mãe é você ser obediente. Tem muitas vezes pessoas que têm essa visão Sim. de que você tem que ser obediente, de que você tem que fazer tudo igual, que você tem que corresponder às expectativas. Na verdade, você tem que acolher aquilo que foi te dado, né? Com aquilo que era possível por um momento também, que os nossos Sim. antepassados vivenciaram as experiências deles, e perceber que aquilo que você recebeu, quem vai ter que fazer algo com aquilo é você. E o A que, partir que eu das posso tuas- fazer de E diferente, o que você né? pode fazer de diferente, mudar, inclusive né? como uma forma de honrar também esta família, para dizer, tem um legado aqui. Sim. Interessante. Tem algo que eu posso levar adiante sem repetir, por exemplo, os destinos trágicos, as histórias Sim. tristes, os problemas, as dificuldades. De uma outra eu forma, posso né? transformar isso em uma outra coisa. Você percebe que às vezes, né, até bíblico, até essa colocação de honrar pai e mãe, né? A interpretação disso É ela muito forte, porque o próprio né? Bert, que é o precursor das constelações, que vem também de uma experiência religiosa, eu acho que de alguma maneira... Ele encaixou, né? Ele encaixa É. isso também dentro da teoria das constelações. A gente entende esse paralelo, né? Mas o problema é quando você leva isso muito ao pé da letra, porque senão você não consegue, de alguma forma, liberar aquilo que precisa ser liberado para uma geração descendente. As crenças que você traz, que são às vezes elas... Que são muito fortes, são muito porque elas são fortes. muito estruturantes, É. elas são estruturantes do sistema familiar, elas são estruturantes do ser humano. Você nem sabe por quê. A gente precisa de uma base para poder seguir sempre, né? O sistema familiar é uma delas, mas as crenças que a gente vai somando, que a gente vai comprando ao longo da vida, são muito estruturantes para a gente poder seguir aquilo que às vezes faz ou não sentido na vida também. Isso é muito interessante. Aquela frase que eu sempre digo, né? Você é o que você acredita. Sim. Então, Exato. essa base toda que você trouxe. A mente da É. gente precisa disso. A mente também vai guardando todas as informações, saber o que está dentro de você, então você realmente é aquilo que você acredita. Sim. O meu acreditar aqui dentro é diferente do acreditar da Paula, é diferente do acreditar dela, então por isso que você tem que analisar para dentro. O que você tem acreditado? O que você tem carregado? O que você trouxe de informações? Né? É bem nessa linha como a... Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente tem um grau de consciência Sim. mais elevado, porque senão a Exatamente. gente vai levando uma vida vida automática. espelhada, principalmente em pai e mãe. Sim. E eu, assim, se eu for contar a história, a gente vai ficar até amanhã E falando. o problema disso, só abrindo um parênteses nisso, é, assim, acho que o grande barato da constelação é você poder se apropriar desse conhecimento de si, inclusive para liberar o teu passado, para liberar a tua família da responsabilidade sobre aquilo que acontece com você. E se liberar. E É se muito- liberar. É muito Porque no meu interessante. caso foi me liberar. Eu me liberei de carregar um peso que não era meu. Eu percebo que muitas coisas, como você, né, falando da parte sem nada de parte de vivência mesmo que aconteceu, e quando a gente fala da nossa experiência de vida e tudo, que quando você passou pela situação, para mim naquele momento lá, vem para mim um despertar quando eu uma passagem meu, começa no livro, conhecereis a verdade vos libertará. Quando você sei nessa verdade, você acredita, você começa a mudar. Quando você começa a despertar a verdade na sua mente, você começa a participar desse caminho, né? Até do honrar pai e mãe. Como é que é essa verdade para você, né? Porque ela pode ser de qualquer forma. Você vem trazendo, é como você percebe um dia, pô, não é isso. Eu honrar pai e mãe é jogar bola e ser o melhor, porque você usa de vários... melhor de você poder viver a tua vida. Exatamente. Porque você recebeu uma para que você pudesse... Sim, é a sua E ele é a sua verdade. É a sua verdade, né? Exato. E aí que eu acho muito legal, eu sempre comento essa coisa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque no meu pior momento, ou no melhor, porque me trouxe pra cá, me veio essa mensagem na hora. Conhecereis a verdade. Porque a minha verdade era outra, era terminar naquele momento. Aí quando eu tive aquele insight, ou de uma forma que seja, eu percebo que a verdade veio, né? E aí me abriu para um monte de coisa lá. Então, e quando a gente deixa de culpar os nossos antepassados, nossos pais e tudo, nós levamos todos os nossos antepassados para o próximo nível, através de nós. Olha que legal, é uma evolução, né? Uma evolução. Então, é assim, literalmente, é como se fazer aquela reverência, né, de agradecimento, eu acolho, eu aceito, porque eu estou aqui por causa de vocês. Agora, a minha responsabilidade qual é? Vou levar todos vocês para o próximo Eu nível. te honro, né? Eu te Até vejo. porque as constelações elas estão pautadas em 3 grandes leis, que é a questão do pertencimento. Que tem a ver com isso que a Paula está falando, né? A questão da hierarquia,
que é o geração após geração, é quem veio primeiro, e como que esse sistema vai se organizando, e o equilíbrio das trocas, né? Que é algo que, de alguma forma, vai nos permitindo também avançar em alguns níveis nas trocas, seja com os nossos pares, ou seja em outros sistemas com os quais a gente vai se integrando ao longo da vida, porque a gente fala de sistema familiar, mas todos os outros tipos de relação, seja no trabalho ou em outras partes, são também relações sistêmicas e que de alguma forma vão fazer com que a gente reproduza aquilo de acordo com o que a gente aprendeu no nosso sistema de origem. Então a gente tem múltiplos sistemas que vão sendo construídos ao longo da nossa vida conforme a gente vai expandindo também os nossos horizontes. Passou assim, eu estava vendo uma matéria, esses dias esse cara estava falando que as gerações atuais, né, a molecada de hoje, que já está totalmente voltada à tecnologia, cara, acaba não sendo produtivo. Falou um monte de questão. Eu começo a tentar perceber nessa questão de respeito, de família, de hierarquia. Cara, tá se perdendo. Como é que passa daqui para frente, da nossa geração, a minha, eu sou mais velho que vocês todos, mas da geração que a gente tem, de que honrar pai e mãe, respeitar, mesmo nas atividades normais. Hoje você não vê o pessoal na rua jogando bola. Você não vê a molecada com outros tipo, a não ser a tecnologia. O menino acabou de nascer, se der um baratinho para ele, já sai teclando, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito interessante da gente entender aonde chega, né, o ponto. A questão não passa só pelo fato de você honrar a ancestralidade, mas eu acho que pensando na visão sistêmica de uma família, é importante que cada um esteja no seu devido lugar. É o respeito? Isso, né? É importante que cada um esteja no seu devido lugar. Incrível. E o que a gente percebe em muitas disfunções familiares hoje em dia é exatamente isso. Não estão. A grande maioria não está no seu devido lugar. Você acha que o respeito é muito importante para que esteja no seu lugar? E como é que você consegue trazer... A gente tem muito depoimento de famílias que vão, a gente... nas nossas salas, nas palestras, a gente percebe a questão da família destruída. Não estou levantando nenhuma bandeira, não é isso não, nem a minha... Claro. Estou falando de experiência do que a gente vive, bem simples, e você percebe que a falta do respeito, a falta dessa colocação na família, quem eu sou, onde eu estou, o que eu vou fazer, qual é o meu lugar, eu acho que fica muito, muito forte. Ontem a mulher, a gente teve uma virada na história dela. E eu falei, pô, cara, a protagonista da tua família é a tua filha, que tá levando vocês para um lugar, e eles todos estão caminhando para um lugar que ninguém tem um lugar. Olha que interessante, caminhando para um lugar que ninguém tem lugar. Normalmente os descendentes, eles têm uma função importante nesse processo de curar e libertar a família, sobretudo quando vem na forma de ser aquele que é o rebelde da família. Ele tem de curar. Aquele que é o diferente. Ele tem história de curar. Ele tem a história de curar, mas também a história de destruir. E acabar. Ou de ser visto como neste lugar de destruição. Por quê? Porque já tem um sistema que vem, de alguma forma, sendo constituído com outras figuras fora de lugar e sem o seu lugar de força. Porque quando você não está no seu devido lugar dentro de um sistema, você perde a força, a potência do teu papel naquele sistema. Sim. E aí isso força inevitavelmente um descendente a ter que ocupar um lugar que não é dele para dar conta de um buraco, de alguma coisa que de repente ficou faltando ali naquela história. Você entende a perda da identidade, né? Porque a gente percebe que nessa questão você percebe que muitas famílias têm ali, elas perderam a identidade de quem elas são, o que ela tem que fazer ali, e geram outras vertentes que vai até a opção sexual e o caramba, de querer se mostrar, ou querer experimentar, ou querer saber alguma coisa, que pelo fato de não estar sabendo se colocar, ou se posicionar, onde você acabou de falar, qual é a minha função, o que eu... Hoje em dia eu percebo que eu acho que vai ser muito difícil ainda para as gerações os futuros que vão estudar para manter, para fazer, porque eu acho que muita mudança acontece quando você vem lá da questão da tribo Zulu lá atrás, com toda essa história, que vem com até um pouco da religiosidade do pai e mãe, de honrar, e cada dia que passa, cada momento que a gente começa a entender, você pega ações assim de famílias que perderam isso, né? Essa questão, acho que ela é muito aberta para muita discussão, né? Dá uns 15 dias de conversa, mais ou menos. Eu acho que tem muitas pontas. Tem um mínimo, pra história dessa aqui.
vi já isso. Tem muitos fatores que eu acho que interferem nisso. Fatores externos. Eu acho que a questão de como a própria cultura, a própria sociedade... Cultural, é verdade. A imposição do outro, né? Que vai interferindo também na função e na constituição das famílias e no lugar de pertencimento de cada um. Porque eu acho que tem muitos fatores externos que às vezes interferem nisso. Mas, assim, às vezes nesse inconsciente também tem muitas coisas que é o desejo de libertação e de liberação de coisas do passado, de gerações passadas que às vezes não tinham voz, não tinham vez, não tinham lugar para uma expressão. E que às vezes as gerações mais novas vêm de alguma forma trazendo isso com uma força um pouco maior. Então, essa força maior, ela não é muito complicada no sentido de que você vem crescendo, você está evoluindo de uma certa forma, e você pega um momento... Eu percebo muito isso nas escolas, a gente faz palestra para... Cara, a gente fez a última que foram 16 palestras em 2 dias para 1.420 alunos. A gente manda materialzinho para eles, um material simples a gente faz, e você percebe... como o telefone está tocando, né? E a gente percebe que é normal, que faz parte do nosso podcast, né? Eu acho que é o meu que está tocando, não é não, Simone? Tocando o meu alarme? É só sempre comigo, eu que faço essas coisas aqui, isso aí é programado, né? E eu percebo muito... nervoso, ele já programa. Já programa para quebrar o clima. E eu percebo que muita coisa, a gente percebe aquela criança lá, e falando nas periferias, que ela já assumiu o papel de dona da casa, de líder da família, que não é o papel dela. Você pega uma criança de 12 anos e pergunta para eles o que você pode fazer para melhorar a vida das pessoas, entre outras, né? Eu tenho cada depoimento, a melhor coisa que eu posso fazer é morrer. Porque está muito pesado. Olha só, então você pensa, aí você pergunta assim, o porquê, né? Porque minha mãe estava com Covid, a minha tia e tal, na minha casa, e todo mundo está em depressão, e eu que lavo, passo, não é totalmente dessa, mas a gente percebe que é naquele momento, olha como você, né, reflete isso que você falou. Pesado. Quem eu sou, o que eu tenho que fazer. No momento errado. E esse momento de responsabilidade, ele pode tornar grandes pessoas, mas ele também pode criar pessoas totalmente deturpadas, totalmente fora da realidade, totalmente escancaradas. Eu não aguento mais chutar o balde, vai pra droga, vai pra onde for, porque eu quero a minha liberdade. Ou às vezes quer anestesiar tudo isso. E na verdade é mais isso. Ontem a gente, em um certo momento, com uma família que deu uma grande virada, e ali conversando e tentando, eu falei, você gosta de tal coisa, né? Não vou explicar. Assim, eu falei, nesse momento eu me libero de tudo. Mas quando não, ela cobra demais uma situação, mas ela quando ela vai para o momento dela de se libertar, que é se anestesiar, né? Eu fui presidente de uma ONG dependente de químicos durante 10 anos, e essa questão de estar se entorpecendo e essa questão de estar se anestesiando, eu percebo que é lógico, uma grande fuga, né? Mas quando você começa a entender que olha que bagunça que eu fiz aqui agora, né? Você percebe que a menina ali, que é a protagonista da família, e começa a tomar as frentes, e de repente ela cria um estado naquela família que eles acabam tendo que fazer tal coisa para poder continuar. Olha que loucura, né? E aí é uma questão de, será que essa ancestralidade que ela trouxe forte não prejudicou quem ainda estava no processo, quem ainda não estava preparado? É porque vem padrões, né? Vem ideais, vem expectativas muitas vezes dessa ancestralidade que vai sendo reconstruído geração após geração, e que eu acho que vai tornando a responsabilidade também daqueles mais novos de às vezes terem ou não que corresponder, porque as nossas relações afetivas, às vezes, elas nos colocam nessa posição, né? E a gente, por ter a necessidade de se sentir amado, de se sentir aceito, de se sentir pertencente a algum grupo, sim, a uma família, às vezes a gente vivencia esse desafio de corresponder, ora não corresponder. Que e interessante. dependendo do peso com que isso vem do passado de uma família... depende da força, né? Porque, olha que a gente conversando, né, e na reflexão... Pode vir do sentimento, né, de abandono e de rejeição, de rejeição da própria também. pessoa em relação aos seus pais. Quando Exato. eu começo a refletir agora, assim, pensando em todas essas algumas experiências, começa a ficar um pouco claro algumas outras coisas, que eu acabei não exercitando isso, de pensar dessa forma, né? E algumas respostas que a gente consegue entender, e você começa a ficar muito claro, né? Quando você entende que essa dificuldade, aquela coisa do protagonismo mesmo, de quem não merece, de quem não tem que ser, acaba destruindo tudo. E quando você começa
E eu, de uma certa forma, da minha forma, né, começo a mostrar essa realidade para aquela pessoa, aquela familiar, o cara falou assim, mas se eu tomar... Quando a gente trabalhava fazia com dependente químico, eu também tinha membro do Amor Exigente, não sei se já ouviram falar. Sim. Pô, tinha a sala de Amor Exigente e tal. Tinha algum, não sei se existe ainda, mas já existiram alguns grupos em Guarulhos. Então, tem. Eu era membro, eu era presidente da ONG e tinha como é que fala? Eu tinha, eu era do Amor Exigente. Tinha uma sala onde vocês não foram na Penha de quarta, né? Nessa sala onde a gente fazia o trabalho de Amor Exigente, foi onde eu conheci a Simone, lá no Amor Exigente, porque ela levou o irmão dela, a mãe, e era um barato. E a gente começava a fazer esse trabalho do Amor Exigente quando você fala para a mãe, pro familiar, que, olha, você tem que falar para ele, eu te amo, mas eu não amo a vida que você leva. Porque quando eu sou codependente, eu sou... até a manipulação dele faz com que eu, como codependente, seja o pior parceiro dele. Uhum. A família, muitas vezes, para conivência, para aquela coisa... A gente teve um relato de uma mãe, de uma menina, no suicídio, e ela... Toda hora ela usava droga, e toda hora, no final daqueles 2 dias que ela ficava fora, ela tentava se... Automutilar. Não, ela tentava... Era na mutilação, mas ela... ela ia para tentativa de suicídio. E aí o que acontecia? Naquele problema que ela causou, de ficar 3 dias sumida e tal, ela virou uma vítima e uma coitadinha, porque... você viu, tentou se matar. Aí a família vai e abraça, e daqui a alguns dias vem de novo... E aí vem a codependência, né? Porque a família mas ela chegou a um ponto de... Mas essa, no específica, ela realizou o ato. Ela chegou um dia e ela acabou realmente perdendo, tirando a vida e tal. Foi uma história A família, muito louca, infelizmente, às vezes entra numa trama muito complicada, né? Porque eu acho que a visão de amor vai ficando também muito distorcida por conta dos medos, por conta da ansiedade, do estresse que esse tipo de situação vai gerando dentro de casa. E muitas vezes você fica meio que refém daquela situação, porque você não quer ver o outro fazer isso, dar cabo da própria vida. E às vezes você acaba, muitas vezes, colocando ele no lugar de vítima, no lugar menos potente do que talvez ele pudesse estar, né? Justamente por quê? Por conta do medo que eu acho que vai circulando. Sim. Olha só, quando a gente fala dessa questão, isso é importante falar para as pessoas, porque é uma situação que acontece diariamente. A gente tem vários relatos, né? De quantas mães e pais que chegam para lá e falam assim, mas se eu não fizer, ela vai se matar. Como é que foi? Foi 3 tentativas de suicídio. Cara, se você avaliar as 3 tentativas, não tem nem chega perto de tentativa, não chega nem perto de atitude. Realmente, ela descobriu que fazendo aquilo, e ela não vou entrar nos detalhes, mas não foi. Foi realmente, e fez barulho, jogou. Aí é isso que acontece na casa. Imagina. Eu entendo o posicionamento das famílias nesses casos, porque assim, entre uma ameaça, uma tentativa e o suicídio a realização propriamente dita, a linha é muito tênue. Muito tênue. E isso é difícil a gente lidar com isso. Poder dimensionar os riscos, eu percebo que para muitas famílias, eu trabalho com muitas famílias, sobretudo na saúde pública, é muito difícil de dimensionar. O que de fato tem, qual que é a proporção que existe por trás de uma ameaça. Só que isso é importante, que ela está falando, para quê? Para que os pais observem o que está sendo falado e se posicionem com mais firmeza, numa condição de meu filho precisa de ajuda, e se eu não tenho condições, quem eu vou procurar? Exatamente. E uma busca desesperada pela ajuda, eu não preciso acolher de forma de aceitação do ato. Mas eu posso acolher a dor e procurar ajuda para tirar o meu filho desta situação. É interessante porque eu faço uma comparação que é quanto que eu vivi lá de famílias que vinham com essa codependência e o medo de se, sabe, aquela coisa toda. E agora eu percebo que nesse momento do que a gente faz, também a codependência da família, que não é a química, não é o vício, mas mas ela vai, ela quer. Aí você faz uma análise da vida que ela leva, e a vida é tão, ela é tão assim, a família não percebe que ela está tirando onda. Vou falar do linguagem mais, tirando onda mesmo, se não fizer aí, tal, fiquei chateada com tal coisa, mas tá forte na internet, né? Tá toda da modinha, o caramba.
cara, quem está no processo, não dá pra gente também... Olha só, o metrô faz um trabalho muito bacana com a prevenção do suicídio. Você já viu falar, você já viu. A gente tem estreitado algumas coisas lá, a gente está com alguns trabalhos que estão... Eles colocaram, eles têm 1.100 funcionários que fazem treinamento de prevenção de suicídio. Como você pode falar para mim que existe uma técnica para você saber diretamente o que é a prevenção do suicídio? Aquela questão da gente acolhimento, de ficar se percebendo. E a gente entrou nessa reflexão de que a maioria dos casos que acontecem de suicídio, papum, o cara chegou e fez. O cara não... Porque o que eles preparam? Tem um trabalho que eles fazem muito legal, mas é que eu não questiono porque eu não tenho nem que questionar, né? Nem esse o ponto de vista, mas eu conversando, né? A gente despertou esse interesse de que os caras, mas eles estão treinados, eles estão preparados. E casos de... Nós vimos alguns vídeos, casos dos caras estarem do lado. Ah, teve um caso que ela conseguiu, atirou, resolveu. Mas tá ali do lado, o cara foi e jogou, puf! Onde está esse preparo, sabe? E o que você falou é uma coisa muito tênue, né? De você falar, ah, mas eu sei, esse vai se matar. Ah, não, esse tá mentindo, né? Na verdade, o suicídio propriamente dito, ele é algo muito silencioso. Ele é silencioso. Muito silencioso. Ele é silencioso. Né? Eu costumo, nas orientações que eu faço, Muito o legal público isso. que eu atendo, eu costumo fazer uma diferenciação. Pensamento suicida e ideação suicida não são as mesmas coisas. Cara, muito diferente. É muito diferente. Pensar em se matar, pensar em querer morrer, 99,9% da população mundial já pensou alguma E a vez mesma na coisa vida. que você fala de querer não só de querer matar. Né? Eu queria matar uma pessoa hoje, não quero, mas Né? eu tenho vontade Todo de matar. mundo, Mas eu não todo vou mundo matar. num momento. Gente, releva. Eu não vou nem tentar. E é interessante essa Todo comparação, mundo né? num momento de raiva, num momento de tristeza, Eu num momento vou de, jogar lá com tudo, num momento de né? frustração, de repente, dependendo da intensidade com que essa raiva, com que essa tristeza, essa frustração vem, pensa, ai, como eu gostaria de sumir, como eu gostaria de morrer, de acabar. Todo mundo, em algum momento da vida, já pensou nisso, né? O problema é que, assim, a ideação, ela normalmente, ela vem com algo que leva ao planejamento. Você acredita no planejamento? Ela tem uma profundidade e ela tem uma persistência que ajuda a estruturar o planejamento do suicídio propriamente dito. O pensamento, ele é transitório, com a mesma rapidez Sim, com que ele vem, ele vai embora. Uhum. A ideação não, ela se torna uma constante que vai dando, muitas vezes, alterações emocionais, de pensamento cada vez mais recorrentes. Isso vai gerando uma angústia, essa angústia vai ficando cada vez mais intensa e essa intensidade vai ficando tão insuportável que vai afetando várias coisas, vai afetando o sono, a qualidade de vida, das relações. Chega uma hora que a pessoa não suporta, ela entra no desespero. Eu consigo, como você acha que eu... desculpa, falei que me empolguei. Porque quando você passa, o que você acabou de falar, dessa questão, eu vivi isso. Todo esse processo que você falou, você contando, tudo isso eu passei. Eu senti isso verdadeiramente, né, cara? É muito tenso, né, a gente perceber que... você já está pensando, você já está se programando de alguma forma, né? Quando vai chegar. Porque a ponta ali, ela... Ah, vamos matar hoje. Puf, joguei. Não é bem assim, né? Às vezes pode até ter vontade que seja, mas eu acho que é tudo muito interessante. E é bacana a gente estar falando sobre isso, gente. E vocês perceberem os sinais, você perceberem essas mudanças, sabe? Tá ouvindo o que a gente está falando aqui. Caramba, ficou eu falando mais agora, né? E que isso é a coisa que a gente busca levar, doutor. Isso que a gente quer passar, é essa linguagem mesmo, da gente se despertar também aqui para comentar. Para poder dar parâmetros para as pessoas perceberem. Parâmetros, né? perfeito. E, de alguma forma, ter acesso a esse tipo de informação é importante para ficar mais atento aos sinais. Né, e a questão dos sinais, eu acho que a gente é um grande lance, né? É extremamente importante. Quando a gente vai, quando a gente fala do nosso trabalho, ele não tem, não é da área da saúde, não é teórico, não é nada. A gente fala de sentimento, de sensações, e o que a gente percebe que pode ser bom e tá certo. E quando a gente fala da questão de perceber, dos sinais, uma menina, eu já falei várias vezes, mas uma menina lá da sala, passando por um processo difícil, começou a se recuperar através dos depoimentos, através das histórias de superação, através do se perceber, que quando a gente termina a minha palestra, no foco mais importante da palestra é que as pessoas saiam dali percebendo, pelo menos olhando para o lado.
pelo menos sabendo se ele se trocou, se ele ficou bem hoje, que ele tá diferente. Mas tá com Eu a rosa ali. Eu ia falar da Rosa agora. Que é isso, Fabi? Você tá muito... Que é isso? Eu ia falar... conectada. Mandei a Rosa! É bem personalizado. Eu É. tô conectada. Que da hora, meu. Esse Que detalhe, legal, não é mano. o paletó rosa, a É, camisa rosa, mas eu a achei... flor, né? Mas olha que Sempre interessante. Mas você lembra que eu falei Personalizado. que é a primeira vez que ele veio? É, Que faltava um eu paletó. sempre, não, que eu sempre trago o Ah, meu sim. digital pro pessoal. É, Adotar. tá aí, ó. Olha que interessante. Essa menina, nesse momento, e a gente fala do olhar para o lado, porque eu faço de muitas experiências que eu convivo nas comunidades, a gente conhece e percebe, mas sem entrar na área, ó, tem que buscar tratamento psicológico, psiquiátrico, medicamentoso, eu passei por todos eles, então a gente não aconselha e nem desaconselha nada. A gente não tá aqui para isso. A gente está para divulgar e mostrar que as pessoas podem desenvolver essa questão. Não é só a senhora chique, né? Que sabe o que é certo e errado. A senhora tem todo o conhecimento que pode ajudar muito. E pode ajudar a que essa pessoa desenvolva essa percepção. Porque essa menina nesse dia do metrô, nós falamos de percepção. Ela estava ali na plataforma lá. E uma menina do lado dela chamou a atenção dela. Mas chamou a atenção dela porque em umas conversas na sala, a gente fala de percepção, olha o detalhe, aquela coisa, né? Ela percebeu. Ela olhou pra menina, viu que a menina tava meio... Aí entraram no trem, tá, saiu, ela ficou. Não foi, a menina ficou. Aí entraram de novo, todo mundo entrou, a menina ficou. E ela falou, não, eu vi isso ontem, deixa eu perceber. Tem alguma coisa errada. Aí na terceira vez, quando o mundo foi, ela falou assim, oi, tudo bem? Não, tira a mão de mim. Eu falei, não, o que foi? Não, tira a mão de mim. Você tá bem? O que tá acontecendo com você? Ali, lógico, ela se declarou toda. A menina desmontou. Ela pegou a menina no braço, colocou na cadeira e começou a conversar. A menina adolescente não, Pra você ver nova, a importância cara. do olhar para o outro. Exatamente. E como que às vezes, eu acho que é isso que é bem importante de a gente falar aqui. Né? Deixar bem claro Às vezes uma isso, medida né? simples, que é Simples. você olhar para o lado e perguntar para uma pessoa, Como como você você está? Viu? A gente faz isso, que é muito É legal. uma coisa simples, E a que gente- qualquer pessoa pode fazer e que de repente pode salvar o dia de uma pessoa. Você vê que Ou a interessante. Ou a vida. A gente fala isso nas A palestras. gente não precisa ter grandes Organizações, não fórmulas. precisa ser... Não precisa, Não precisa. Você precisa simplesmente ter a capacidade de olhar para o outro e de se importar com o outro. A gente fala essa questão do olhar e a gente faz isso com bastante... quando chega nas escolas, a gente começa... Você sabe que você pode salvar a vida de alguém? Com a molecadinha, eles todos são salvadores. Eu falo, nossa, posso cair aqui, que beleza, hein? Aí vai aumentando, vai diminuindo esse número de pessoas que salvam a vida, né? E a gente faz eu faço essa experiência, uma brincadeira rápida, mas eu faço em todas as idades. Faço pra maçonaria, quando eu vou falar com os caras lá, faço nas igrejas evangélicas, mas faço com a garotada de 8, 10 anos. E você começa a contar que um bom dia, uma atenção, um oi, muda a vida de alguém. Aí eu falo da história da pessoa que chegou mal, blá, 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 tal, e de repente ela eu vou sair daqui, vou me jogar na frente do ônibus, e aí você percebeu e, Fabi, e aí? Peraí, como é que você tá hoje? Tá tudo bem? Como é que tá? Legal, bom dia, tal. A possibilidade dela se tornar visível, que ela não é simples, né, doutora? É uma coisa que a gente tem que trazer essa pureza Você da se conecta com o outro e às vezes você é apenas um estranho, mas quando você para perguntar pro outro, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Pronto. Você faz o outro perceber que alguém notou ele. Ele parou de ser invisível. Que ele parou de ser invisível. E a gente percebe, teve um caso de suicídio bem que eu também falo, eu também levo como exemplo na nossa palestra sempre, do garoto que 14 anos tal, e passou batido por todo mundo. Ninguém percebeu, ninguém falou. E ele escreveu que ele não aguentava mais ser invisível para uma história. Então, assim, e isso faz com que a gente... Existe uma lógica por trás de uma tentativa suicida dessa. Na verdade, ele efetivou, né? Ele efetivou uma de coisa 5 que, dias, assim, mas foi assim, de um momento que a gente entendeu depois, foi um estudo sobre isso, foi tão rápido essa ação dele, um menino bonito, um menino atleta e tudo mais, 14 anos, um menino todo preparado para a vida, ele, num certo momento, aconteceu um bullying, né? E ninguém percebeu.
E a gente coloca, ó, essa cadeira tá vazia, porque se você tivesse percebido, alguém tivesse, não jogando responsabilidade para as pessoas, mas que elas, a partir desse impacto emocional que eu tento passar ali de leve, mas querendo, elas começam a se olhar na sala, elas começam Prestar a tá, atenção. aí um já levanta a mão, aí o outro tá vendo, aí o outro ali, sabe? Aí você começa a desenvolver nas pessoas de uma forma muito simples, nosso trabalho, ele é muito simples, é muito tranquilo, nós não temos intenção de sair dando lição de moral nem nada, é muito simples, é só fazer com que as pessoas se percebam. E isso dá muito certo, né? Uma coisa de quando você consegue fazer, essa menina com a questão do metrô, ela me ligou na hora, falou, cara, você não sabe o que aconteceu, e lá, ela ficou tão feliz com a atitude dela, e ela contagiou, ela ficou até um pouquinho chata, porque ela parava todo mundo depois, ela começava a olhar para todo mundo, o cara começou a fazer isso com grande carinho, né? E é uma Deixa eu falar uma coisa. Falta 5 minutos pra terminar o nosso Já? tempo. Não, ia ser A roubou o gente tempo. fala pra caramba. É que eu vou te falar, ainda quero Peraí, perguntar um algo É, pra porque a gente ela, engatou porque aqui. Ela tá ali, ó. A que mais deveria estar falando é a que mais mas a gente interessa. vai dar uma progadinha, vamos ganhar um tempo aí pra gente poder fazer. É que foi o assunto, foi tão contundente para que as pessoas que estão Mas o seu assistindo, conecta demais. que elas precisam escutar o que a gente falou aqui, é fundamental, né? Então vai. A gente, nós, né, quanto mulheres, nós sabemos hoje em dia, nós procuramos tanto nosso, que o mundo diz, nosso lugar ao mundo, que estão sendo atribuídas algumas responsabilidades, estamos sendo chacotas na boca dos homens, porque vocês fizeram tanto o seu lugar no mundo, no governo, e isso e aquilo, porque as pessoas também não têm a percepção do que é ser mulher e feminina. Uma vez que eu venho, por exemplo, de um sistema familiar, onde eu tenho uma mãe que ela exerce um papel muito forte do masculino, porque o meu pai, a visão que eu tenho, ele só trabalha fora. Então a minha mãe, ela precisa cuidar da casa, trabalhar fora, cuidar de mim. Esquece, vamos trazer um exemplo mais complexo, que tem os filhos. E os filhos estão se sentindo rejeitados e abandonados por conta dessa situação, onde vai lá, desenvolve a ansiedade, a depressão e tudo que a gente já conhece. Mas é importante salientar essa questão da mulher do feminino, de nós nos colocarmos no nosso lugar de feminina para que o homem dentro de uma casa exerça o seu papel masculino. Por que eu tô falando tudo isso? Primeiro, para a gente trazer a informação do que acontece no contexto geral, porque eu também fui vítima disso. E eu queria saber, quando você percebeu que você estava nesse papel mais forte do masculino, qual foi, teve um motivo muito forte, se foi isso que desencadeou todas as suas emoções à flor da pele, a ponto de você vir querer cometer o suicídio? Conta pra gente um pouco dessa história e como que você fez, dentro daquilo que dá, porque é o seu trabalho, né? E aqui a gente faz comércio online, de divulgar o trabalho do outro. Como que a gente pode dar uma dica, um spoiler, alguma coisa, de como nós, mulheres, podemos enxergar isso e começarmos a nos colocar no nosso lugar, como exercer o feminino, ser a mulher, e conseguir se expor a ponto de procurar uma ajuda? Vamos lá. Bom, comigo tudo começou... Assim, a minha mãe, ela sempre me criou para seja independente, né? Não dependa de ninguém. Nem de homem. Nem de homem. Justamente por isso, porque meu pai trabalhava muito, ele não parava em casa, né? Meu pai era um pai, assim, sabe? Péssimo pai. Ele não ficava em casa. Teve uma época que meu pai viajava muito, então minha mãe tomou toda essa responsabilidade, né? Dentro de casa. Contei essa história sem saber dela, né? Então, assim, ela tomou toda essa responsabilidade. E depois, quando eu nasci, minha mãe também passou a trabalhar também em casa. Minha mãe era costureira. Depois, logo 6 anos depois, veio o meu irmão também. E ela sempre teve aquela necessidade também em relação ao dinheiro dentro de casa e querer dar as coisas para nós também. Então, e também teve um adendo também, que quando meu irmão nasceu, minha mãe, ela teve um câncer de CA, né, de pele. E assim, eu aprendi muito cedo também ter responsabilidade dentro de casa. Gente, eu lembro que eu preparava, a minha mãe saía para o hospital,
ela deixava a mamadeira pronta pro meu irmão, eu ia lá, pegava a cadeira, ligava o fogão, fazia, esfriava, entrava dentro do berço para dar de mamar pro meu irmão. Então, assim, coisas dentro de casa, eu aprendi tudo muito cedo. Eu aprendi. Né? Então, assim, fora a ausência do meu pai dentro de casa, essa responsabilidade que veio, depois veio o meu irmão. E durante... Você é mais velha, não Sou tem... a mais velha. Tá. E durante, assim, antes do meu irmão vir também, eu era como se fosse a mimada, sabe? Também, pela minha mãe, filha única, né? E tudo. Então, eu tive essa perda também. Então, tudo já começou aí. O sentimento de abandono, O sentimento né? de abandono. E foi indo, aí depois veio o meu irmão, aí eu percebi a atenção voltada pro meu irmão. Aí depois foi a atenção voltada, né? Toda pra minha mãe, por conta da doença dela. Então, assim, eu comecei a me ver o quê? Rejeitada. Então, esse ensinamento de ser independente, né, também, de fazer todas as coisas, eu fui indo. Fui. E, assim, muito cedo também, eu lembro que quando eu tinha 12 anos de idade, a gente pagava conta em banco, não existia casa lotérica, não existia, né? E um belo dia, meu pai chegou para mim e falou assim, não, você vai pagar a conta. Então, assim, teve muita atribuição também de muita responsabilidade em relação em cima de mim. E eu comecei a ficar revoltada com isso. Porque assim, nossa, por que com o outro não e comigo sim? E aonde eu fui ali me fechando ali no meu mundo, fui criando muitas coisas, né, aí na minha vida. Nisso eu comecei, sabe, a trabalhar, continuando nessa revolta, odiando tudo e a todos, né, odiando minha mãe, odiando meu pai, odiando meu irmão, sabe, não queria aceitar nada. E eu dou conta, né? Eu dou conta. E eu dou conta. E assim, então eu tive muitos altos e baixos, né, de tristeza muito profunda. Então, durante um bom longo da minha vida, se eu for falar assim, qual foi a época que você realmente foi feliz? Foi no meu colegial, os 3 anos do colegial, né? Porque quando eu terminei a 8ª série, antes de entrar no primeiro colegial, eu saí da escola por conta já tinha passado já com um médico psiquiátrico, porque simplesmente na minha cintura para baixo eu já não sentia mais nada, né? O fato de eu estar aqui sentada aqui conversando, eu ficava assim tão nervosa, que eu não sentia a minha cintura, eu não conseguia levantar. Né? Então, aí eu tive que romper aí os meus estudos por conta disso. Já foi o primeiro ato, né, do estresse ao longo de toda a vida. Aí eu fiquei um tempinho, aí a minha mãe pegou e falou assim, olha, se você quer realmente estudar, então você que vai lá e vai fazer sua matrícula. Nossa. Né, minha mãe? Aí eu peguei, fui lá e fiz minha matrícula nessa escola. E foram 3 anos, assim, maravilhosos, assim, que foi a época mais feliz mesmo. Depois aí eu comecei, sabe, a trabalhar. Quando entrei no São Luís, quase uns 18 anos. Você já entrou como enfermeira? Não, entrei trabalhando como atendimento corporativa, fazendo atendimento dentro do hospital. Tive outros 2 serviços antes, né, na época que eu estava no colegial, só que aí eu comecei a trabalhar nisso aí. Logo depois, aí eu passei mesmo para a rede, e quando foi em 2012, eu conheci um rapaz. Que rapaz foi esse? Era um psicopata. Meu Deus. Que escolha, né? Legal. Bacana. Bem assim. Acertou no meio. Bem no meio. Resumindo, quando terminou o relacionamento, eu tava com uma dívida imensa. Eu estava, né? Então, assim, tudo levava... O rapaz do Tinder. Rapaz do Tinder. Tudo me levava, tudo pra quê? Pra baixo. Nada me levava pra ir pra cima, nada me levava pra evoluir, né? E quando foi nesse 2013, continuei, sabe, nesse processo, sabe, de revoltada com tudo na face da terra. Aí quando foi um dia de foi o ano 2014 para 2015, um amigo do meu irmão, ele ofereceu ajuda para mim. Eu encontrei com ele por um acaso. Aí ele falou assim para mim, Paula, deixa eu levar sua mochila, porque a mochila tá muito pesada para você. Eu falei, não precisa, obrigada. Bem assim, né? Só que porque eu não conhecia nada dessa história de energia feminina, energia masculina, nada. Só que me veio, uma coisa estranha dentro de mim. Aí ele pegou, ele tomou a mochila da minha mão. Ele falou assim, Paula, eu sei que você é independente, mas você pode receber ajuda. Quando ele falou isso, aí me deu aquele outro, né? Eu falei, nossa, gente, o que é isso? E eu entreguei a mochila pra ele, mas naquele momento eu me senti como se eu tivesse horrível, como se eu estivesse nu ali. Perdi o controle de tudo.
foi isso que eu senti. Falei assim, nossa, gente, eu perdi o controle de tudo. Aí, o tempo foi passando, sabe, assim, tudo. Aí eu comecei a perceber, logo depois eu tive um outro namorado. Aí eu comecei a perceber, a observar a forma como que as pessoas, elas se falavam comigo. A brava, né, o Bernardo sabe, a brava, né, a brava, cara fechada. No hospital, né? A brava, cara fechada. Ele falava assim, nossa, você é muito estúpida, você é muito grossa, sabe? Dor, né? Dor, tudo assim. E você é muito parecida com seu pai, né? Quando eu vi isso também nesse meu último ex-namorado. Aí eu falei, caramba, não é possível. Aí eu terminei, sabe, com ele. Só que eu tava tão assim saturada já com tudo que tava acontecendo. Aí quando chegou em 2018, foi quando eu tive a minha depressão suicida. Então assim, aí também começou todos esses pensamentos também. Você pode falar cidade? Hã? Cidade, você pode falar? Hoje eu tô com 40 anos. Na época você estava então com 36. Por aí, 35, 36. Então, assim, eu tava assim tão saturada, aí eu vinha, sabe, com esses pensamentos. Nossa, gente, pra que viver? Chegou um ponto que eu não acreditava nem mais em Deus. Eu falava assim, Deus não existe. A minha vida, tudo dá errado na minha vida. E olha que eu tive uma base religiosa muito profunda na minha adolescência. Poder da palavra aí também, né? Entendeu? Eu cheguei a ser representante dos coordenadores aqui de Guarulhos. Da paróquia de Guarulhos. Gato comeu sua língua? Não, só que só escutando ela aqui, ó. Né? Dos Essa grupos de parada jovens. Eu trabalhava com Não é os minha jovens. praia, essa aqui é com vocês. Né? Eu trabalhava com jovens, então, assim, eu tive, sabe, congresso com padre, com psicólogo, com teólogo, assim, uma formação muito profunda. Mais um pouquinho eu tinha me tornado uma capelã, que é uma representante de todas as religiões. Eu falei assim, não, a responsabilidade é muito grande, né, quando eu era nova. Eu falei, não, isso eu desisto. E nem isso me impediu de eu querer chegar ao ato, né, de ter todo o pensamento. E eu preparei tudo. E eu não falei nada pra ninguém. Eu fiquei no silencioso. Eu não falei nada. Eu simplesmente levantei de manhã, eu peguei as coisas que eu tinha que pegar. Eu entrei no banheiro da casa da minha mãe. Quando eu me olhei no espelho, eu vi uma mulher, só que eu não me reconheci. Eu estava ali naquele momento olhando para quem? Para minha alma. Quando eu olhei ali para aquela minha alma, eu falei assim, quem é você? Quando eu olhei bem, é como se eu tivesse visto, assim, sabe, uma senhora bem velha. Às vezes eu falo assim que é a bruxa da Branca de Neve. Era essa visão que eu estava tendo da minha alma, vendo. Foi quando eu olhei bem, bem, bem mesmo, que eu olhei bem nos meus olhos no espelho. Aí eu falei assim, o que você fez com a sua vida? Aí foi onde que foi um insight, assim, maior. Quando eu vi aquelas coisas na minha frente, eu falei assim, não, Deus não me criou para eu fazer isso. Ele deu o sopro de vida dele para mim, né? E foi um dia que estava bonito, e nisso, de repente, assim, veio uma claridade de um raio, assim, de sol, sabe, pela janela do banheiro, refletindo sobre mim, e eu vi uma luz, né? Naquele momento, eu falei assim, não, ele tem algo maior para mim. Aí foi onde que começou toda a minha busca, né? Então, eu passei 2018, né? Fui num congresso de beleza, porque eu falei assim, não, eu quero mudar também de área também, eu quero sair também da área da enfermagem. Foi a primeira coisa que eu comecei. Aí, Mas você saiu da enfermagem? Não, ainda não. Eu saí. Eu queria que pareça, eu não saí. Deu uma volta total. E aí eu continuei, né? Fui no congresso de beleza e falei assim, eu quero trabalhar com a estética, né? Porque até aí eu já estava formada como enfermeira, me formei em 2013. Falei, quero trabalhar com estética. Só que aí no congresso eu conheci uma pessoa que falou sobre educação financeira. Eu passei 2019 o ano inteiro estudando sobre educação financeira, né? Eu participei do congresso do Tim Harvard, né? Que é do conhecimento de educação financeira. Gostei pra caramba. Quando foi em 2019 foi quando eu conheci o Ho'oponopono, né? 2019 eu já estava ouvindo falar sobre o Ho'oponopono. Hoje o meu estilo de vida é do Ho'oponopono. Aí eu fiz a terapia do Ho'oponopono. Quando foi no início de 2020, conheci a Elaine Orives. Aí entrou a física quântica aí na minha vida. Esse vídeo tem que chegar até ela, gente. Multiplica! Aluna da Elaine, fã da Elaine, aluna também, né? Eu fui aluna, eu recebi livro em casa, eu sou apaixonada por ela. Não tem como, Não tem tá vendo? como, Energia, né? conecta. Você conhece a Elaine? Eu tô Eu lembrado. vou apresentar a Elaine é muito gente pra boa, ele. não? A gente teve altas histórias já.
Então, assim, aí em 2020 foi logo quando veio também a pandemia, né? Tudo ficou parado. Aí em abril eu fiquei de férias, né, no hospital. Participei de um monte de live dela. Eu consumi todos os conteúdos dela, os livros e tudo. Aí comecei a fazer outros cursos também. Parece que tudo começa a vir, né? Você conhece uma pessoa aqui, aí vem a outra pessoa, e vem quando você vai ver, você tá com a expansão de consciência aí acontecendo. E a sua energia mudou, né? Mudou. Né? Aí foi quando eu comecei tudo aí nesse processo em querer ajudar as mulheres. Porque eu falei, não quero que Olha elas só, você sejam viu, eu tava assim. quietinho até agora, né? Porque eu tô no pior momento desse podcast, que tem que falar que acabou. Na verdade, Sabe o que a assim, gente vai né? fazer? Nossa, é muito legal. E além de fazer o próximo, vamos fazer aí sei lá que nome que dá, e vamos trazer a Elaine. Que pessoa. Eu sou ousada. Eu vou atrás. Podemos, lógico. A gente tem que aproveitar que a conversa ficou tão intensa aqui quando a gente falou porque a gente acabou tomando uma grande parte do tempo, porque foi de um jeito que não tinha. Né? A gente teve que. E talvez o que aconteceu, a gente sempre percebe que o que aconteceu é porque o melhor está sempre por vir, né? Que a gente tem que estar fazendo o próximo. Normalmente, quando não tem muita gente, consegue, mas a gente tem que... Foi fantástico o que aconteceu hoje aqui, foi maravilhoso, né? Mesmo que ainda tenha faltado muito tempo, que a gente acabou... mas foi muito importante que rolou. Sim, com Tenho certeza. certeza que Tudo muita importante. história que vai acontecer, muita gente que vão transformar vidas aqui, porque a nossa fala é estímulo de vocês. Né? Quem está vindo aqui, né? Que elas estimulam a gente a entrar no clima. Você me estimulou, né? Pra caramba. E então a gente começa a entrar nesse caminho e aí quando você percebe já deu 49, 50 minutos, né? Então assim, eu queria antes de terminar, que eu não fiz a tempo certo, mas eu queria falar para vocês, se vocês tiverem vontade, você está vendo aqui no meu amigo aqui, se vocês gostaram do trabalho, lógico que vão falar que gostou, né? Por que não vão falar também? Se você acha que vale a pena colocar esse adesivo com você. Se você consegue colocar ali na sua blusa aí, vale a pena? Vale a pena. Então, Levar se essa você mensagem. fizer isso agora, vai Ele ficar vai bem bacana. chorar. Eu já chorei tanto que toda hora eu choro. Pode começar. Já vou chorar. Olha só, para entender esse momento é tão importante para nós, mas ele é de chorar mesmo para o trabalho que eu faço, porque muitas pessoas passaram para cá. Ô Ian, quantos podcasts a gente já fez? Quase 60? Por aí. Né? E todas as pessoas que passaram aqui receberam e tiveram esse engajamento. Algumas nem tanto, algumas, mas sempre a gente fez isso, sempre recebeu essa resposta positiva. Por causa de vocês, que são profissionais, que trabalham na área da saúde, para nós é muito importante você ter um selo desse do GapDep no teu peito, onde você quiser colocar, porque mostra que a gente está no caminho certo, que a gente pode contar com vocês para também serem multiplicadoras, para também participar, para também ajudar. Não é vir aqui só fazer o podcast e ir embora, não. Vocês estão pegas, vão ter que ajudar. Então, o que a gente faz é isso, é trazer mais pessoas para fortalecer o nosso trabalho, como a gente está fazendo, para enriquecer. E esse é um momento muito importante para nós. Eu sinto uma coisa muito marcante quando esse adesivo se coloca no peito, porque a gente fala que é materialização do sonho, né? E que ele está acontecendo. Não vai ter tempo para fazer mais nada, a não ser considerações finais. Minha amiga, muito obrigado pela tua presença, por tudo que a gente falou aqui. Eu falei até muito mais, mas você quer falar alguma coisa? Quer cobrar alguém? Porque se deixar eu cobrar hoje, eu vou cobrar alguém. Pode mandar Pode pra xingar. pai, Tem alguém que está te pra mãe, pra devendo filha. alguma coisa, você pode Queria falar. agradecer, gente, de verdade, do fundo do coração, por essa oportunidade e por esse trabalho lindo, assim, sabe? Por essa iniciativa, como eu já disse antes. Acho que é bacana quando as pessoas se unem por objetivos dessa forma. Eu acho que é um trabalho que tem tudo para seguir muito adiante. Assim, eu acho que a missão desse trabalho é muito forte. Eu acho que tem um papel muito importante para a vida de muitas pessoas e eu desejo do fundo do coração muito sucesso para todos vocês. Muito obrigado. Vamos bater palma, né? Com certeza. Minha amiga Paula. Foi uma honra estar aqui, ouvir vocês, aprender, porque tudo é um aprendizado. E na verdade, você escutou mesmo. Tudo é um aprendizado, assim, eu também aprendi muito aqui também.
E assim, e o que eu quero deixar aí para as pessoas aí do outro lado é assim, não desistam de vocês. Isso, muito Muitas bom. vezes nós achamos que a situação que estamos vivendo não vai passar, que não vai acabar, mas passa sempre, sempre. Desafios nós sempre temos, mas também tem aquele processo também de saber também de deixar o desafio também mais leve, mais florido. Muito Boa, obrigado. né? Tá querendo aprender? Cara, aprendi muito com vocês, tem muita coisa florida de deixar o pensamento, é o que eu vou abraçar agora, né, com Rosa e tudo, porque a gente sabe que essa mensagem que você acabou de passar e que vocês falaram, mostra e tem pessoas que estão escutando isso agora, que estão vendo, que podem ser aí, se for uma só, já valeu tudo que a gente está fazendo, né? Então, muito obrigado. Fabi, alguma coisa para você terminar? Beijo pro meu pai, pra minha mãe e pros meus filhos. Pra vocês também. Até a próxima. Seu Rosa, fala aí. Bom, eu só queria terminar o seguinte, a lição maior desse podcast de hoje, que todos nós passamos por alguma determinada dificuldade, mas quando a gente supera as dificuldades, qual é o seu maior objetivo? Ajudar o outro. É verdade. Sim. Você pega a sua história transformada para ajudar o outro. Então, você que está ouvindo, Transforme. se você está passando por esse momento, se eles conseguiram, você também pode. Isso é fato. Se alguém alcançou tal objetivo que você hoje talvez esteja vendo limitado, não, está sendo possível que não é limitado. É a sua mente que limita. Então você pode ir muito mais do que isso. E o Muito tempo é legal. agora, né? E o tempo é agora. agora. Há tempo para todas as coisas, a palavra já diz. E se essa mensagem chegou até você, porque é a sua oportunidade, é o seu tempo, o que você está esperando para olhar para você, para cuidar de você. Através desse vídeo, se de repente você não tem para quem pedir ajuda de buscar, põe um comentário, a gente vai estar vendo os comentários. Se for o caso, a gente entra em contato, a gente está aqui para servir. Assim como a gente não está sozinhos, nessa Vocês jornada, também não vocês que estão. ouvindo também não estão. Isso é o mais importante, né? Que eles saibam que precisam. O nosso podcast tem sempre chat, então a gente está sempre recebendo pessoas que entram lá, porque como ele é um podcast que fica no ar, muita gente vem depois de muito tempo, que você menos espera, está lá no nosso site perguntando sobre o que aconteceu, né? Então é muito importante que as mensagens que a gente faz aqui, elas são mensagens que ficam, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez, Rodrigo do CMG, da distribuidora de descartáveis, que é o nosso grande amigo, nosso grande colaborador, nosso amigo Marcelo Vilano do Mavali, ele e o Brunão, que são pessoas fantásticas. Washington, nosso trabalho aqui com você, Ian, Simone ali sempre ajudando ali do jeito dela, e é muito importante que tudo isso aconteça. Procura o nosso livro lá no site, www.gapdep.com.br, vai lá, está na lojinha virtual. Agradecer ao Rodrigo, da revista Reação, todos aqueles que quiserem entrar em contato, quiserem participar, fazerem parte, que façam parte do nosso trabalho. Nós sempre precisamos de apoiadores, de multiplicadores, de pessoas que queiram patrocinar, porque às vezes você não sabe onde colocar, com quem eu vou ajudar. Pode ajudar a gente, que a gente aceita. Entra no nosso site, nós somos uma ONG com todas as documentações, toda a gente trabalha para ajudar pessoas. Nós nos ajudamos e nós transformamos para nos transformar também, né? Então, essa que é a grande sacada, trazer pessoas como vocês que só enriquecem. É pouco tempo para ter vocês aqui. Vocês têm que fazer um podcast de 15 horas, mais ou menos, para ter o trabalho com qualidade, porque é muito verdade. A gente pode... E o convite sempre assim, vocês percebem que sempre que a gente faz, né? A gente sabe que o melhor está por vir. E eu tenho certeza que o convite já está feito para o próximo, entendeu? E a gente é só acertar, né, Fabi? Acertar datas, porque tem muito mais coisas para a gente poder fazer. Né? A gente falou e mostrou, e o foco principal é esse, pessoas que ajudam pessoas. E é o que a gente agradece muito a todos vocês. E a gente faz a oração para finalizar, pode ser? Claro. Essa oração é a oração da serenidade. Né? Então ela é uma oração que ela não tem religiosidade, ela é bem espiritualizada. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade, pânico, www.gapdep.com.br. Valeu!